Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. A proposta do Fábio para mim hoje me pegou surpresa. Achei que não ia vir tanta gente. Mas bom, vamos lá, né? A proposta do Fábio que foi feita foi para a gente falar a esperança na vida eterna. Eu gostaria de começar assim: quem quer ir para o céu? Todo mundo. Quem deseja ir para o céu? Quem quer? Agora? Não é agora. Deus quiser. Então, a proposta que falou, a esperança na vida eterna, eu digo para vocês assim, que tratem de começar a lutar, porque não é fácil assim, a gente ir para o céu. Não é uma coisa tipo assim, que você consegue somente em acreditar. A gente ouve muito se falar tipo assim, eu quero explicar o texto bíblico, é dizer assim, crê em Jesus que você está salvo. Sim, não é errado o texto bíblico dizer isso, mas a gente tem que fazer muito mais. Vai além de somente crer. E o crer, ele se abre um leque de possibilidades, a gente tem que fazer muito mais. Não se pode ficar somente, por exemplo, eu creio, desta forma eu vou para o céu. Não, a gente tem que fazer muito mais, trabalhar muito mais. No próprio catecismo, se a gente ler, eu vou ler só um índice aqui para vocês. Assim, a parte que fala sobre a vida eterna, no catecismo, diz assim: olha quanta coisa acrescenta. Que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Tudo é evangelho. Quem come minha carne tem a vida eterna. Crer na vida eterna. O batismo é selo da vida eterna. Deus quer dar vida eterna ao homem. Deus será tudo para todos na vida eterna. Pecado grave e impedimento para alcançar a vida eterna. Penhor da vida eterna, os sacramentos. Então, aí é bem decorrer. Somente Deus tem palavra de vida eterna. Vida eterna dos santos plena, do dom dos frutos da redenção. Então, por exemplo, assim, qual é a proposta que eu trago para vocês para a gente refletir? É que a vida eterna, sim, ela pode ser dada a nós todos, cada um de nós temos um lugar no céu, mas assim, temos que lutar. Não vem fácil essa situação. Somos mortais, nossa vida é preciosa, mas frágil. E todos nós morreremos um dia. Alimentar nossa confiança na vida eterna é saudável. E se assim fizermos, será um alicerce para o nosso crescimento espiritual. Senão, podemos escapar da morte como possível diante dela. Como é possível ver diante dela? Então, por exemplo, assim, eu falo muito isso porque, por exemplo, assim, a gente ouve, a gente pega eternamente querido, a gente logo já coloca no céu da pessoa. E não é assim. A gente deve, é difícil. Até os santos não foram diretamente para o céu. A gente vê que a história do santo, todo mundo tem que passar por outros negócios. E se passa muito, tipo assim, fica muito fácil a gente falar, tipo assim, foi para o céu, foi para o céu, foi para o céu. E isso faz de nós um comodismo para o teu trabalho de rezar para aquela pessoa que está sofrendo. Então, por exemplo, assim, o céu é luta, o céu conquista. Uma coisa que eu queria falar para você o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Chegou um jovem e perguntou para Jesus. Jesus fala assim, está no catecismo também: mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? O jovem perguntou para Jesus, que faz essa pergunta. Jesus responde, invocando primeiro a necessidade de reconhecer a Deus como único bom, como bem por excelência e como fonte de todo bem. Depois Jesus diz: se queres entrar na vida eterna, observe os mandamentos. Aí eu posso ter, eu creio que todos já conhecem os mandamentos aqui. Se a gente decorrer os mandamentos, não vamos ficar somente por exemplo, assim, não matar. A gente não mata somente dando tiro e matando uma pessoa. A gente mata de muitas formas. E aí abre um leque de possibilidades para a nossa vida. Então, por exemplo, o que se faz necessário? Faz necessário para a gente buscar mais conhecimento, se aprofundar mais, para a gente o quê? Não se perder, não viver de ilusão somente.
somente ilusão. Então a gente tem que pegar, se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá. O batismo, ser de garantia para a vida eterna. O batismo, viver o nosso batismo. Somos cristãos, viver o nosso batismo profundamente. Crer na vida eterna. Como que é crer na vida eterna? O que me faz crer na vida eterna? O que seria isso? Se eu perguntar para você, o que é crer na vida eterna? Se eu crer na vida eterna, quer dizer, eu tenho que viver, já começar a vivê-la aqui, intensamente. Não posso, por exemplo, assim, não é algo lá atrás que vai acontecer quando eu morrer. Ela já tem que começar a ser vivida aqui. Cristo, Senhor da vida eterna. Se Cristo é o Senhor da vida eterna, e eu acredito em Jesus Cristo, como diz o texto, eu, por exemplo, se acreditar em Cristo, todos se salvarão. Por exemplo, assim, o que eu estou fazendo para que essa crer em Jesus Cristo seja vida em mim, tenha progresso e crescimento dentro de mim? Então a gente tem que. Deus quer dar a vida eterna ao homem. Ótimo, Deus quer dar a vida eterna. Nossa, como nós estamos aceitando essa vida eterna? Então eu gosto de colocar um questionamento a vocês. Porque, por exemplo, assim, muitas vezes a gente leva uma religião muito rasa, não se aprofunda nas coisas. Isso é perigoso para a nossa salvação, para essa conquistação. Um dia eu estava falando com um sacerdote, eu perguntei para ele assim, por que no dia de finados, na missa de sétimo dia, não se fala da necessidade de rezar por aquele falecido? Eu falei para ele, por que não se fala de rezar por aquele falecido? Porque rezando por aquele falecido, alertando, por exemplo, você perdeu um ente querido, você precisa rezar por aquele falecido, te faz, se você gostava mesmo da pessoa que faleceu, você, por exemplo, assim, tem que contar com as suas orações. E contando com as suas orações, cria-se aquele ciclo da comunhão dos santos, um rezando pelo outro. Você reza por aquele falecido reza por você, e um vai ajudando o outro no crescimento espiritual. Agora, se eu não falo sobre essa necessidade de você rezar pelaquele falecido, tudo bem, você pode sente saudade, não transforma a sua vida. E aquela pessoa necessita de oração, muitas vezes. Então, por exemplo, assim, é tudo um processo, é como diz a igreja, é a comunhão dos santos, um rezando pelo outro. Aí, por exemplo, assim, se aquela alma que já se foi, ela já chegou no céu, a sua oração, creio eu, e eu acredito que a igreja sempre ensinou dessa forma, ela é aplicada para quem necessita. Ontem o padre falou na missa dos defuntos finados, ele falou assim, que há almas esquecidas, que não há quem reze por elas. A igreja reza, sim, a igreja reza. Mas, por exemplo, a igreja reza por todo. Se você pode rezar pelo seu ente querido que já se foi, é mais fácil aquela alma chegar ao céu. Se ela chegar ao céu, ela no céu vai pedir para você. Então, por exemplo, e conforme você vai rezando por aquela alma, você vai se transformando. Então, a transformação já começa a acontecer em você. Lúcia, eu já falei isso para vocês, Lúcia, quando viu Nossa Senhora pela primeira vez, tinha acabado de perder uma amiga. E ela fala assim, minha fulana, onde está? Cecília, que é a amiga dela, onde está a fulana? Nossa Senhora falou, ela vai ficar no purgatório até o final do mundo. Até o fim do mundo ela ficará no purgatório. Nossa, a Virgem Maria disse para ela. Então, você acha que você não rezou, fez sacrifício e penitência? Mas aí cai aquela coisa, porque eu estou citando sobre a vida eterna e esperança, eu estou citando o exemplo dos mortos. Porque, por exemplo, assim, nós ainda estamos aqui. Nós temos a chance de transformar tudo isso. Transformar as coisas, transformar o mundo e fazer alguma coisa, alguma transformação. Então, por exemplo, assim, os falecidos, aquela alma conta com a oração da igreja e nossa também pessoal. Então, por exemplo, assim, muitas vezes, se não se fala dessa forma, não se fala sobre isso, o que acontece? A gente fica muito incomodado, como se não tivesse necessidade de fazer mais nada. Simplesmente, eu fui na igreja me confessar, estava uma moça senhora lá, falou assim, quero uma camisa por Ana Batista, alguma coisa lá. Aí ela falou assim, Ana com 2 N. Então, como se fosse, se ela colocasse com ele só, parece que a oração ia, né? Alcançar aquela alma. Só que eu não vou assistir a missa. Não vou assistir a missa.
Então, por exemplo, assim, a gente precisa, gente, nós, para alcançarmos a vida eterna, a gente precisa uma catequese, buscar, não somente esperar pela igreja nos dar, mas nós buscar uma catequese mais profunda de conhecimento. Porque senão a gente passa por essas coisas, sabe? Então, por exemplo, assim, eu marcar a missa, mas eu não vou estar presente, marco a missa. Então, por exemplo, assim, a gente tem que entender essas coisas, que, por exemplo, não é nesse processo. Tem seu valor? Tem seu valor, não se perde. Uma oração, uma missa, claro, marcada para algo, mas a gente tem que compreender a seriedade da coisa, porque quando a gente também for explicar para os outros, a gente explica bem. Não está misturando, porque às vezes a gente vê a pessoa explicar, misturar com esoterismo, acreditar numa coisa que, por exemplo, assim, é fora da Igreja Católica, cria-se em cima da alma, das almas, uma coisa fora do que a Igreja Católica ensina. E aqui no texto bíblico, no catecismo, é tudo baseado, tudo que eu fui lendo para vocês é baseado no texto bíblico. E a gente, por exemplo, assim, a gente tem que buscar o texto bíblico para se aprofundar. No céu, para alcançar e ter a garantia da vida eterna, nos exige comprometimento e transformação constante na vida humana, na nossa vida humana, transformar nossa vida humana para alcançar. Por exemplo, assim, não é, por exemplo, assim, a pessoa já tem idade, a pessoa não tem que fazer mais nada. Tem sim, tem muito o que fazer. A pessoa está jovenzinha, os rapazes, não tem nada que fazer. Tem sim muito o que fazer para crescer na espiritualidade. Não para nunca. A gente só vai parar no dia da morte. Daí não tem mais jeito. Daí é os outros que vão fazer por nós, rezar por nós. Mas quando nós estivermos vivos, é constante transformação. E é preocupação em tudo. Na vida humana no todo. Na vida humana no todo. Eu não quero entrar em questão da morte, desse monte de bandido no Rio de Janeiro, mas ali são vidas. No momento que eu, como cristão, no meu coração, eu por exemplo, assim, os policiais também, por favor, não entendam mal. Eu estou só citando, tipo assim, no momento que no meu coração eu pego e desejo aquilo, eles buscaram aquilo. Não os policiais, mas os bandidos buscaram aquilo. No momento que no meu coração desejo, me satisfaço com a morte deles, eu não estou comungando corretamente com a ideia de Cristo. Eu não posso deixar, como por exemplo, assim, uma vez eu peguei um rato, que eu catei um rato em casa, aí o que acontece? Eu peguei um rato naquelas gaiolas que o rato fica vivo. Aí o que acontece? Eu pus dentro do balde de água porque ele curtindo ele morrer. Isso é cruel. Essa crueldade não podia ser dentro de mim. Então, no momento que eu fiz isso, há uma crueldade dentro de mim. Se vê muito na internet, por exemplo, assim, você vê, aparece muito na internet, eles colocarem peixes de diferentes espécies dentro de um tanque de piranha. Então, por exemplo, assim, há um prazer por trás disso de ver aquele bicho sofrer. Então, por exemplo, assim, isso não pode existir dentro de nós. Então, por exemplo, assim, tem que, na vida humana, na moral, a gente tem que ter na moral, por exemplo, assim, nosso linguajar, nosso falar, nosso trato para com o irmão, isso tem que ser transformado também. Não pode, por exemplo, a gente continuar dessa forma. Por exemplo, eu comungo, eu vivo na graça, eu confesso, eu comungo, vivo na graça, confesso, eu vivo nas vidas comunitárias da igreja, né? E, por exemplo, assim, tem um linguajar que não é conivente com o que a gente vive. Então, tem que trabalhar no linguajar para funcionar. Isso tudo nos devolve para a vida eterna. Nos ajuda na caminhada para alcançar o céu. Essa tal vida eterna. Nós precisamos transformar isso. É sério, gente, por exemplo, assim, quando a gente fala de vida eterna, como diz o texto, tipo assim, vários cortes. É luta constante. Então, por exemplo, assim, além da vida humana, a moral, a social. A gente tem que ser transformador, a gente tem que ser autotransformador. Nossa Senhora em Fátima, ou qualquer outra aparição que eu gosto de citar isso, eu observo muito e presto atenção nisso. Em nenhum momento ela fala tipo assim, olha, haja dessa forma. Ela fala, reze. Tudo é reze. Porque somente a oração em Deus transforma. Somente a oração. Você quer paz na sua família? Reze. Você quer paz no mundo? Reze. Só que a gente não quer esforço da nossa parte, a gente quer o como.
Esses dias eu falei para um grupo assim, que fiz uma proposta da gente se consagrar à Virgem Maria segundo a consagração de São Luís Maria do Forte. Se foi do grupo, tinha mais ou menos 20, se foi umas 6, 7 que aceitaram de imediato se consagrar, não queriam comprometimento. As pessoas não querem se comprometer. E olha que é só uma consagração da Senhora. Entendeu? As pessoas não querem se comprometer com as coisas de Deus. Então eu quero, por exemplo, assim, aquela religião rasa, aquela fé, aquela caminhada rasa. Então, por exemplo, a gente não pode ser assim. A gente tem que se transformar, tem que ser mudança. Por exemplo, assim, eu acredito muito que quando cito de novo aparições de Nossa Senhora, várias aparições dela, ela diz que cada um de nós tem uma missão nesse. Ninguém está preso, está livre de ter uma. Nós temos toda uma missão nesse mundo. Nós temos que saber qual é a nossa missão, mas qual é o caminho de conseguir saber a nossa missão? É pela oração. Não vai vir uma voz, um anjo aqui para fazer, olha, sua missão é essa. Não. Pela oração você vai descobrir. Aqueles que trabalham, por exemplo, sentiu no coração trabalhar com pessoas em situação de boa, sentiu. Aqueles que sentem no coração fazer, no caso do Natal, Ezequiel, ele tem no coração isso. Mas ele pode muito mais que isso. O Marcelo do Trabalho também pode muito mais que isso. Os catequistas podem muito mais que ser catequistas. Então, por exemplo, assim, é uma constante transformação. É uma constante transformação, uma constante vida de transformação. Para alcançarmos esta vida nova e divina no céu, ela já deve começar a acontecer aqui na Terra. Já deve começar a acontecer aqui na Terra. A gente não pode, eu peço, tipo assim, eu sempre nos lugares que eu falo, assim, eu peço assim, não se deixe acomodar. A Igreja Católica é um perigo muito grande da gente se acomodar. A gente se acomoda, por exemplo, assim, naquilo que me combina de fazer. A gente se acomoda no serviço que é fácil ou mais fácil. A gente se acomoda, por exemplo, assim, você pode ver muitas vezes a pessoa ajudando na quermesse, aparece na quermesse, faz tudo, faz um trabalho maravilhoso dentro da quermesse. E depois os outros movimentos, às vezes não é nem a descarga do movimento, mas é atuante na quermesse. Não estou falando de você estar aqui, são experiências que eu vivi na minha comunidade. Então, por exemplo, assim, a gente tem que buscar se aprofundar cada vez mais. O que eu posso fazer mais? Não é somente dentro da igreja, é no mundo. A gente não pode também, se a gente se limita também aqui dentro também é um pouco de cômodo, é cômodo se limitar aqui dentro. A gente tem que se abrir para pedir a Deus luz para mostrar o que a gente tem. A gente está rezando, vou dar um exemplo, só ver agora na minha mente, a gente está rezando na cela. A gente reza na cela todo sábado às 8h15. Apareceu uma senhora para rezar lá. A senhora já colocou, pediu para a gente rezar dentro da loja Paulinas, primeiro sábado do mês. Vamos rezar na loja Paulinas todo primeiro sábado do mês. A gente pode fazer também, tomar a nossa vida. Nós temos vida para cada um. Mas se dá, o que é o terço? O que é o terço, Deus? Então, por exemplo, assim, Deus falou assim, uma frase que está na cabeça do meu amigo, ele falou assim, se confiar no pouco, Deus me confia na mais. É verdade. Então, a gente, por exemplo, quando a gente se abre, Deus vai desconfiando mais coisas para fazer. Mas não é quando eu falo confiar mais coisas, não é tipo assim, tomar a nossa vida, nós não temos vida mais família, não é isso, não. Ele sabe, Deus sabe que Deus não quer fazer isso com nós homens e mulheres, seja que for da vida cristã. Ele quer somente, tipo assim, ele sabe a capacidade de cada um de nós, capacidade transformadora. Você veja, uma ladainha que já de 1000 anos a ladainha que canta lá em Aparecida de muitos tempos. A gente começou a cantar nas comunidades, nas casas. Hoje está cantando lá na Catedral da Sé, canta não sei aonde, vai cantar. Então, quer dizer, uma ladainha do Sagrado Coração também é uma ladainha. Eu não vejo vaidade nisso. Eu fico pensando, olha que Deus, a Virgem Maria trabalhando, é a Virgem Maria trabalhando. Porque nós temos nosso sim, ela pode contar. Mas mesmo assim, todo esse trabalho que nós fazemos não é nada da capacidade que nós podemos fazer mais. Nós podemos ainda fazer mais. O mundo está cheio de gente sofrendo, está cheio de gente. Isso quando eu falo de mundo, gente sofrendo, gente triste, gente com depressão, tudo isso, eu falo sim lá fora, porque isso também é caminho para ganhar a vida eterna. Isso é caminho. Isso
não é, por exemplo, assim, somente, por exemplo, assim, é somente um ato social, um assistencialismo da nossa parte. É que é a vida eterna. Porque Deus dá o retorno na conversa do pobre, na convivência, na tristeza no momento do ciclo Ezequias no cemitério. São momentos que Deus vai nos fazer crescer. As indulgências, graças, força da oração, tudo isso é meio do nosso crescimento também para conquistar a vida eterna. Por exemplo, assim, eu fico pensando, indulgência. Se eu não souber como ganhar indulgência, como nós rezamos sempre no final dos terços, as orações, nós rezamos no Pai Nosso, a Maria do Santo Padre. Isso ganha indulgência. Antigamente, qualquer oraçãozinha tinha indulgência. Era 300, 400, não sei o que. A igreja deu uma enxugada em tudo isso para tirar essa situação da gente ficar ganhando indulgência, que é uma coisa só presa. Eu faço isso porque eu ganho indulgência. Eu faço isso porque eu ganho indulgência. Então a igreja deu uma enxugada. E tem isso, uma manual da indulgência, que nos ensina muito bem. Por exemplo, se Deus rezado entre nós, ganha indulgência. A gente precisa aprender essas coisas porque, além do nosso crescimento espiritual, para nós alcançarmos a vida eterna, nós ajudamos uma alma. Por exemplo, se eu estiver em estado de graça, esse é o processo. Por isso que eu falo para vocês de crescimento. Se eu estiver em estado de graça e eu pegar essa indulgência do texto aqui, eu falo assim, eu quero pelo meu avô que faleceu, não sei se ele está no céu, mas eu quero oferecer para ele. Se ele estiver no purgatório, ele vai direto para o céu. Isso não é o não, falando da igreja em si. Então, por exemplo, assim, a gente precisa aproveitar dos benefícios que a igreja nos ensina para essa conquista da vida eterna. Quando eu começo a aprender a aplicar aproveitar dessas bênçãos, dessas indulgências, da graça que tem uma oração, da graça que tem a Santa Missa, da graça que tem receber a Eucaristia, se eu começo a aproveitar disso, isso é crescimento espiritual. E para quê? Logo para quê? Para mim, está no céu. Essa vida esperada. Força na oração, por exemplo, assim, fazer a lei, não deixar somente ser esse terço dos homens. O terço dos homens o que é? É um movimento para nos motivar a ir para o mundo, ir para os nossos lares e transformar nossos lares. Aqui é para a gente buscar força, sabe? Não pode ser uma parada. Meu amigo estava falando, Paulo lá, está falando hoje assim, que nós ser congregados marianos, o padre falou para a gente, é verdade, o padre que nós é nosso orientador, falou para a gente, vocês estão errados ficar aqui dentro. Vocês têm que estar nas suas paróquias, fazendo trabalho. Então, por exemplo, você frequentava lá no centro. Ele lembrou bem hoje, você frequentava lá no centro da Praça de São Gonçalo, nosso grupo era de lá. Então, o que acontece? Hoje ele vem aqui e está partilhando com vocês aqui, vocês comigo lá. Então, por exemplo, assim, é crescimento, é ir além. Sempre aprendi, tipo assim, como eu já falei para vocês, a gente ser cristão é um cristão a mais. Ser terço dos homens, ser membro do terço dos homens é um cristão a mais. Mais serviços, mais obrigações, mais responsabilidade, mais oração, vida de oração. Então a gente precisa dar uma chacoalhada em nós e falar, opa, realmente estou. Se alguém, por exemplo, assim, será que nós pensarmos agora, não é para levantar a mão, será que nós se morrêssemos agora, nós íamos certeza do céu, direto do céu? Será então, por exemplo, assim, nós precisamos trabalhar isso? Desejar o céu, mas trabalhar o céu constantemente. São João Bosco disse numa brincadeira, num recreio, perguntaram para ele, tipo assim, se você vai agora, se o mundo acaba agora, o que você faria? Ele falou, tipo, você continuaria brincando. Ele está de bem com Deus. Estava de bem com Deus. Então, para ele, continuaria brincando. Porque a vida dele está perfeita. Deus vai sempre ser um João Bosco na nossa vida. Se o mundo acabasse naquele momento, se nós morrêssemos, nós continuaríamos juntos da família, nós continuaríamos aqui na igreja pessoal, porque o que acontece? Nós estamos em paz. Vamos lá. Não estando em estado de graça, nossas orações, missas, caridade, não terão isso. Por exemplo, assim, mas se eu não tiver estado de graça, eu gosto como eu falo, se eu não tiver estado de graça, minha oração perde valor. Ela tem valor, Deus aproveita tudo, mas o que acontece? Não tem a eficácia que deveria ter estando em estado de graça. Então precisa, se faz necessário nós nos policiarmos para viver estado de graça. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas não alcança aquela graça. Reveja interiormente sua vida como está. Seus conceitos. Explica o que é viver em estado de graça.
Sim, viver em estado de graça, pessoa, não tem pecado mortal. Simplesmente não tem pecado mortal. Porque os veniais, a gente repara na missa. Um ato, rezando o ato, confesso a Deus que a gente fez aqui, mas principalmente na missa, os pecados veniais, a gente confessa. Mas o perigo, o que acontece? Se eu deixar essa sala aqui, trancada por um tempo, vamos dizer que a poeira é o pecado venial. Se eu deixar que a poeira, os pecados veniais se acumulando, ele vai acontecendo, vai ter um dia que essa sala vai estar tão imunda, que não vai ter jeito de tirar. Isso aí chegou ao pecado mortal. Então, o pecado venial vai levando, vai crescendo, a gente acaba cometendo pecados mortais. Controlar, por exemplo, assim, quando a gente está buscando na graça, a gente vê muito, por exemplo, assim, certas piadas, brincadeira, que a gente, por exemplo, solta, e tem malícia dentro, a gente como se fosse natural, e a gente não estava atento que aquilo lá ofende a Deus. É pecado venial, mas a gente ofende a Deus. Então, por exemplo, assim, tem que tomar cuidado também no falar, no pensar, são pecados leves, mas isso interfere na nossa chegada ao céu. Então, tudo é um trabalho, tudo é um trabalho que a gente tem que fazer. Então, eu queria falar dos mortos, por exemplo, assim. Eu queria falar dos mortos, como eu estava falando para vocês. Aos mortos, a igreja, quando fala dos mortos, nos dá um exemplo dessa caminhada para o céu. Eu acho legal, por exemplo, assim, por haver a comunhão dos santos, no momento que a gente faz pelos mortos, os mortos chegando ao céu farão por nós. É um rezão. A igreja militante rezando pela igreja padecente, e a igreja padecente rezando pela triunfante. Então, por exemplo, assim, é um ciclo que precisa ser trabalhado. Nós precisamos trabalhar, estar atento a isso. Por exemplo, todos aqui que tiveram avós, tataravós, bisavós, a gente sabe onde eles estão. Nós não sabemos onde eles estão. Se chegaram já ao céu. Então, por exemplo, assim, contam com as nossas orações. Fazer a via sacra na igreja, rezar a via sacra na igreja, não precisa ser somente na Semana Santa, Quaresma. Rezar a via sacra na igreja, ganho de urgência plenária, rezar o terço em grupo como nós, ganho de urgência plenária, rezar o terço em família, ganho de urgência plenária. Então, há vários meios de ganho de urgência plenária que a igreja nos ensina, que nós podemos ganhar e aplicar para aquelas almas. Comungar, se a gente comunga e fala, quero me oferecer essa comunhão que eu recebi hoje, pela alma do meu pai, pela alma de alguém, aquela comunhão tem o seu valor para o alívio, para a rapidez daquela alma chegar no céu. Então, por exemplo, assim, há meios, e conforme eu vou fazendo esses métodos, trabalhando esses métodos dentro de mim, eu vou crescendo, vou me lapidando, vou me transformando dentro de mim. Então a gente vai já criando meio de a gente alcançar essa vida eterna. A gente precisa começar esses trabalhos. E fora o que a igreja ensina, também tem o lado místico. Místico o que é? A igreja tem muitos santos que tiveram visões, tiveram revelações, que também falam sobre as almas do purgatório. Procurem depois na internet o Pai Nosso das almas do purgatório. Uma santa, ela estava dentro de uma igreja, ela viu uma igreja lotada de gente, muita gente que não cabia dentro de uma capela. E ela não entendia como conseguia ter tanta gente dentro daquela capela. E ela teve uma revelação que para ela rezar esse Pai Nosso, como se fosse, ela foi ensinada de um jeito divino, para se rezar esse Pai Nosso das almas do purgatório. Quando ela começou a rezar, ela viu aquelas almas subirem em direção ao céu e subindo. Então aquela revelação nos ensina o quê? Que se rezar pelas almas do purgatório, esse método, esse Pai Nosso das almas do purgatório, leva-se muitas almas para o céu. Quem fizer o primeiro sábado do mês, Nossa Senhora prometeu em Fátima que as portas do purgatório estão abertas para as almas irem para o céu no primeiro sábado do mês. O que é o primeiro sábado que eu já falei para vocês uma vez? É o quê? Vocês têm que se confessar, assistir a Santa Missa e pensar, meditar os mistérios do terço. Só isso, só pensar, não precisa rezar o terço. Só naquele momento que receber a comunhão, oferecer para gravar o coração imaculado de Maria. Então, por exemplo, assim, leva muitas almas para o céu. Tem outra santa Beata Consolata Beltrone, ela foi ensinando a ela um ato de amor, que cada vez que a gente rezar aquele ato de amor, a
gente tira uma onda do purgatório. Só diz assim: Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Então foi ensinada essa freira, esse ato de amor. E Jesus falou assim: cada vez que você rezar esse ato de amor, eu tiro uma onda do purgatório. Então, por exemplo, assim, tudo isso é processo. Ah, mas eu rezar isso, você está falando pelas almas? Sim, se a gente. Vai ser descobrado, eu acredito, eu estou falando para o Ronaldo, eu acredito que vai ser descobrado o bem que nós tivemos. Tem um santo que diz assim: o céu é cobrado não o mal que fizemos, mas o bem que deixamos de fazer. Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem muita coisa boa para fazer na nossa caminhada de cristão, mas a gente deixa de fazer. A gente deixa levar. E a gente perde muito isso. Nós precisamos estar atento a essas coisas. Porque, por exemplo, assim, para colocar na nossa mente a não preocupação com não preocupação com esse esforço que tem que haver da nossa parte, o inimigo ele coloca muito fácil. A gente se acomodar. Por exemplo, assim, eu rezo um terço aqui hoje com vocês. Se eu tiver que rezar um terço lá embaixo com as senhoras, vou rezar diferente com elas? Por que eu vou rezar diferente? Mas se eu já rezei ela daí aqui hoje, eu não vou rezar ela daí lá embaixo? Mas se a gente ganhar, estava falando no terço lá na Sé, eu falei tipo assim: se a gente ganhar 2 carros igual, a gente não vai querer os 2 carros igual. A gente não vai aceitar, a gente não é que a gente vai aceitar, que a gente venda depois. A gente vai aceitar os 2 carros. Porque, por exemplo, assim, é um benefício. Você acha que no céu a Santíssima Virgem, por exemplo, assim, estava falando com um amigo que queria, por exemplo, assim, tinha um amigo que queria assim: nós já rezamos o terço lá, na Sé, nós cantamos já ladainha. Então aqui na casa das irmãs não precisa cantar ladainha, não. Então, por exemplo, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque, por exemplo, assim, por que lá cantou a ladainha e que não pode cantar a ladainha? Então, por exemplo, assim, por que lá já rezou tal oração, porque a gente tem que diminuir porque vai rezar 2 vezes ao dia? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque, por exemplo, assim, o que acontece? Quem ganha com isso é o inimigo. E a gente fica muito numa situação de cômodo, eu estou vendo o meu lado somente. Então, tudo isso que eu falo para vocês, que eu estou tocando para vocês, é assim, tudo isso é fortalecimento para a nossa caminhada, para essa esperança na vida eterna. A gente tem que ser, tipo assim, não se acomodar, não deixar o inimigo nos falar. Nós temos que se incomodar até tirar do comodismo no sentido que de não fazer a mais. A gente tem que se fazer a mais para Deus. Para Deus tem que ser sempre a mais. Sempre melhor para Deus. Sempre se esforçar. A gente pode, vocês são capazes, vocês podem fazer muito mais. E eu falo isso, não fazer muito mais somente para, por exemplo, assim, aquela motivação para vocês trabalharem mais aqui. Não, é para crescimento espiritual mesmo de cada um. É para crescimento espiritual de cada um. A gente pode sim fazer mais. A gente pode ser bom o tempo todo, em todo lugar a gente pode ser bom, a gente pode ser caridoso em todo lugar, a gente pode falar uma palavra de conforto para uma pessoa em todo lugar, a gente pode dar um abraço em todo lugar. Então tem muita coisa para a gente se fazer, para a gente alcançar e conquistar esse céu. Porque, como eu falei para vocês com isso, luta, não é uma luta ruim, uma luta satisfatória interiormente, mas precisa ser feita. Tá ok, pessoal? É isso que eu queria falar. Se alguém tiver alguma pergunta, não pergunte. Não pergunte. Tá bom? Só isso. Vamos